Eu já vou para a palavra. A gente já está indo aí praticamente para o 11º encontro que a gente vem falando de Salmo, né? E cada vez que a gente entra, cada vez que eu entro e que a gente ministra, a gente realmente, quando a gente vai se aprofundando, o Espírito Santo ele vai falando mais com você, ele vai te abençoando mais. E na verdade é importante para a gente ver e para a gente começar a entender o sentido do porquê que aquilo foi escrito, de porquê que essas palavras foram escritas, né? O estudo é importante por isso, porque às vezes no culto, na passagem, é tudo tão automático, né? Tá certo? Então, esse salmo que nós vamos ter o privilégio de ver, de ser ministrado pelo Espírito Santo, ele é um cântico de romagem. A gente já teve isso, lembra? Não faz muito tempo a gente falou do salmo de Davi, que era um cântico de peregrinação, de romagem, um salmo de degraus, de ascensão, não é? Então hoje eu quero compartilhar com a igreja um dos 2 salmos que foi escrito por Salomão. Dos 150 salmos, 2 foram escritos por Salomão. Então nesse momento eu quero compartilhar um salmo do rei Salomão. Então eu te convido para você abrir o salmo 127. Eu te convido a abrir, amados, o Salmo 127. A partir do verso 1, Salmo de Salomão. A partir do verso 1, Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Pai, em nome de Jesus eu oro nesse momento, que a sua graça, paz e misericórdia nos alcance, o Senhor nos dê entendimento, Pai, na sua palavra, que o Senhor nos dê entendimento, que a gente possa praticar, e já somos agradecidos por esse momento que estamos na sua presença. Em nome de Jesus, nós oramos. Amados, esses hinos, esses salmos, esses cânticos, né, de romagem, de peregrinação, eles eram entoados em Israel, em todo Israel, pelo menos 3 vezes por ano, em 3 grandes festas. Festa da Páscoa, que comemora a libertação do povo judeu, do povo de Israel, né, das garras do Egito, do faraó. Segundo é a festa de Pentecostes, né, que comemora as primícias dos frutos. E a terceira festa, né, é a festa do tabernáculo, que é a festa das colheitas. Então vocês imaginem, né, amados, 3 vezes ao ano, o povo saindo, né, de suas regiões, das suas tribos, não é?
e percorrendo até Israel, até Jerusalém. Jerusalém como terra santa. Andavam quilômetros e quilômetros. Então, um dos salmos que eles entoavam nessa peregrinação, é por isso que se chama salmo de romagem, de romaria, um desses salmos era esse aqui, não é? Então você já imaginou, amados, né? O povo de Deus, né? E eram centenas, não é? Entoando esses cânticos pelos campos, não é? Pelas estradas, não é? Louvando, adorando o Senhor, não é? Se colocando, se prostrando, cantando, se derramando, não é? Então, na verdade, esse salmo, esse hino, na verdade, não é? Ele era entoado, não é? Evidentemente não só nessas épocas, mas de certa forma principalmente nessas épocas. E ele foi escrito por um rei, o rei Salomão. Rei Salomão, filho de Davi, o rei mais rico, de maior posse, o homem de maior posse de toda a terra. Até então não havia e não haverá outro igual a Salomão. O mais sábio. Não houve até Salomão e não haverá homem mais sábio do que ele. E no auge dessa sabedoria, movido pelo Espírito Santo de Deus, ele escreve a maioria dos provérbios. Salomão, de 1000 mulheres, mais de 1000 mulheres, que no auge desse amor, desses amores, ele escreve Cântico dos Cânticos, Cantares, a Sulamita. Salomão, que conheceu a Deus, experiência, viveu no palácio porque era filho do rei Davi. Conhecia Deus. Tanto é que quando Deus o levanta, ele não pede mais do que sabedoria. Ele era um jovem. Porém, Salomão, ele em certa hora ele começou a se perder. Ele começou a fazer coisas que não eram, na verdade, bem vistas à lei, àquilo que Deus tem para nós. Algumas de suas mulheres serviam outros deuses e ele concordava em ofertar aos outros deuses. E nesse momento ele escreve um livro fantástico que se chama Eclesiastes, um livro de 12 capítulos da Bíblia, cujo tema principal, ele nos chama a atenção a um termo, infelizmente, muito difundido até hoje, que é a vaidade. Não é? Vaidade é pura vaidade. Tudo é vaidade. Então esse homem, mais do que um hino, mais do que ele ser entoado, é por isso que é importante nós nos aprofundarmos, porque aqui é a mensagem de um homem, de um rei, de um servo, que num determinado momento se perdeu. E esse salmo trata de dois assuntos importantíssimos. O primeiro assunto que ele trata, não é, de uma forma cirúrgica, de uma forma absolutamente certeira, é a dependência que nós temos ou deveríamos ter de Deus. E ele fala de uma forma tão especial nesses versos 1 e 2, né? Ele fala: se o Senhor não edificar a sua casa, se o Senhor ele não guardar a cidade, se o Senhor não estiver com você quando você estiver trabalhando,
Porque Salomão, ele conhecia Deus. E ele errou muito com Deus. O que ele quer dizer aqui, amados, que o meu esforço humano e o seu esforço humano para conseguir algo fora dos caminhos e da concordância e da busca de Deus, será em vão. Será em vão. Tudo que fazemos, absolutamente tudo, deve ter o nosso esforço. Amém? É lógico que sim. Eu tenho que me esforçar, eu tenho que levantar cedo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que orar. É evidente, tem o meu esforço. Tem aquilo que a palavra diz, como a lei da semeadura. Plantamos, mas em vão eu estarei trabalhando se Deus não tiver no negócio. Se Deus não tiver no negócio, amados. Então, quando nós estamos pensando em fazer alguma coisa, desde a fase de planejamento até a execução, se Deus não tiver no negócio, será em vão. Não é? E isso são em todas as áreas da nossa vida. Na igreja principalmente. Né? Então a gente tem que ter, é lógico que a gente vai fazendo as coisas, Deus vai direcionando, às vezes algumas coisas não dão certo, na nossa vida também é assim. Às vezes a gente se empolga, né, em fazer, eu sou assim, às vezes eu me empolgo para fazer, né? Oh, vamos parar, vamos orar, tá certo? Né? No estudo é a mesma coisa, né? Tá certo? No nosso trabalho é a mesma coisa, né? Então, na verdade, o alerta de um rei, um alerta de uma pessoa, de um homem que teve um relacionamento direto com Deus, ele ouvia a Deus, né? Então ele está nos chamando atenção nessa noite, mas é isso aí, dependa de Deus. Dependa de Deus. Nós devemos nos juntar a Deus. Amém, igreja? Nós devemos estar juntos com Deus. E ali será emanado o quê? A bênção de Deus. Porque às vezes a gente vai na frente, né? Às vezes a gente vai na frente e quando a gente vê, a gente está sozinho. Mas onde está Deus? Não, Deus não está aqui. Pô, mas como não está? Não, então, filho, você pegou o atalho errado. Você pegou a direita, eu falei que era para a esquerda, eu estou aqui na esquerda. Então tem que voltar aí para a esquerda. É exatamente isso que Salomão está falando, a dependência. Então, não é? Em vão vigia a sentinela. Tá certo? Então é lindo isso, né? A gente desde sempre ouviu isso, né? Né? Em vão vigia a sentinela. O que quer dizer isso? Você está vigiando sem Deus do seu lado. Então está passando tudo. Você está edificando alguma coisa que se Deus não estiver do seu lado, você não está edificando nada. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que ele chama a atenção, maravilhoso. Maravilhoso. Um é a dependência, agora ele fala de um assunto importantíssimo. Os filhos. O valor dos filhos. Filhos como presente de Deus. Filhos como bênção de Deus. Filhos como herança de Deus. Olha a responsabilidade nossa como pais. Não é? Nós temos, amados, nós temos, não é? Os filhos como herança. São herança. Então, a responsabilidade é toda nossa de quê? De educar, de criar, de corrigir. E nós, eu e você, devemos o quê? Confiar a educação aos nossos filhos, a Deus. Nós devemos, não é? Também nessa dependência, pedir a ajuda de Deus para a criação dos nossos filhos.
Se você pode, eu separei um texto em Deuteronômio, no capítulo 6, se você pode abrir o Deuteronômio no capítulo 6, lá no comecinho da Bíblia, eu quero fazer uma ponte do Antigo para o Novo Testamento, tá? Deuteronômio 6, a partir do verso 4, Deus, ele busca, dentro da lei, fazer com que as gerações do povo de Deus, do povo de Israel, entenda a responsabilidade de ser pai. Isso aqui inicialmente, amados, está sendo dito a Israel. Agora nós, como povo de Deus, né, isso serve para nós. E o que eu vou ler, isso até hoje é muito praticado pelos judeus. É muito praticado, né? Diz lá, Deuteronômio 6, a partir do verso 4. Escute, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado, delas falará quando você estiver em sua casa, delas falará quando você estiver andando pelo caminho, delas falará quando você estiver se deitando, e delas você falará enquanto se levantar. Amém? Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais da casa e das suas portas. Amém? O que será dito? O que nós temos que inculcar na cabeça, na cabeça dos nossos filhos? Ame o Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a sua alma e com toda a sua força. É exatamente o que, amados? O que Salomão falou no primeiro o quê? Nos primeiros 2 versos do Salmo 127, a dependência de Deus, não é? Então, a responsabilidade de um filho, amados, ela é tremenda, não é? Nós como sacerdotes, e isso, essas palavras, elas foram o quê? Passadas, e passadas, e passadas, e depois passadas de geração em geração ao povo de Deus, ao povo judeu. Num determinado momento, quem nasce? Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, judeu, não é? Mas o Senhor e Salvador. E o próprio Cristo, ele aborda esses assuntos, não é? Que verdadeiramente também é para quem? É para a sua igreja, é para mim e para você, não é? E quando você pega lá em Marcos 9, no 37, e Deus, e Jesus, ele fala tanto das crianças, ele fala tanto dos filhos, da responsabilidade. Quem receber uma criança tal como esta em meu nome, recebe a mim. E quem receber a mim não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Na verdade, Jesus Cristo nos evangelhos, ele aborda o quê? Essa necessidade de não só nós educarmos os filhos, as crianças, como sermos iguais às crianças, no sentido de pureza, no sentido de inocência. Que palavra maravilhosa, não é? Então, a nossa responsabilidade, não é, de apresentar Deus
de educar a criança onde ela deve entrar, onde ela deve estar, onde ela deve caminhar, mostrar Jesus Cristo, não é? Na verdade, ela é mais profunda, porque nós temos que ser e ter o coração como os nossos filhos, como as crianças, porque nós consideramos sempre os nossos filhos o quê? Como crianças. Amém, igreja? Então, na verdade, eu gostaria de fechar essa mensagem, não é? No Salmo, que é um salmo chamado o Salmo do Construtor. Esse salmo é direcionado, não é? Para os pais, para o sacerdote, para a mãe, não é? Que foram chamados para quê? Para realizar uma tarefa sagrada, que é de construir os seus filhos. Então eu convido você, e fechando a mensagem, no Salmo 128. Em seguida nós vamos orar. Salmo 128. Que também é um cântico de peregrinação. Construtor, né? Como nós, como pais, como sacerdotes, como mães, nós devemos construir o nosso lar. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá o fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor de sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião. Que o Senhor o abençoe, igreja, em nome de Jesus. Para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida. E que você veja os filhos dos seus filhos. Que você veja a sua descendência. Paz sobre Israel. Paz sobre o mundo. Paz sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço essa mensagem em nome de Jesus. Essa mensagem, Pai, que nos exorta, que nos anima, que nos traz e continua nos trazendo a consciência agora de um rei, de um servo que foi servo do Senhor, o rei Salomão, de tantas experiências com o Senhor, Pai, de tantos relacionamentos. O Senhor o tornou poderoso em várias áreas, e que vem com esse salmo de romagem, de peregrinação, dizendo que o nosso esforço físico, mental, ele será em vão, absolutamente em vão, se não tiver o seu direcionamento, a sua companhia, o seu aval. Em nome de Jesus Cristo, que a gente entenda isso, Pai. Eu oro para que nós, todos nós da Igreja Batista Ágape, em Indaiatuba, a todos aqueles que estão assistindo agora essa mensagem, em nome de Jesus Cristo, que todos nós tenhamos sempre isso no nosso coração, que a gente sempre te busque. Conselhos, planejamentos, ações. Segundo ponto, Pai, do seu servo, que é colocado aqui com extrema propriedade, e eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus Cristo por isso, é que o Senhor nos dê sabedoria, fé, que o Senhor nos dê estratégia para educar os nossos filhos, porque os filhos, Pai, são heranças de Ti. Puxa vida, que privilégio, Pai. Que privilégio o Senhor ter colocado os nossos filhos aqui em casa, como é um privilégio o Senhor ter colocado os filhos de todos aqueles que estão agora orando, nos assistindo.
Que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, inculque no coração e na mente de todos nós, pais e mães, que a responsabilidade realmente é nossa de educar, de apresentar o Senhor, e não tem idade para isso, Pai, porque eles são nossos, o Senhor nos dá. Que a sua graça, paz e misericórdia, Pai, continue sendo renovada na vida dos nossos filhos. Que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, esteja com eles, no caminho deles, que o Senhor nos use para continuar educando, para continuar incentivando, para continuar corrigindo. Que o Senhor, em nome de Jesus, nesse momento, se for o caso, vai liberando perdão. Perdão entre pais e filhos, entre um filho que possivelmente possa ter sido magoado por alguma palavra do pai, da mãe, ou vice-versa. Às vezes os filhos em desobediência. Mas que em nome de Jesus Cristo eu oro nesse momento, Pai, para que toda palavra maldita, mal colocada, toda palavra de morte seja repreendida, seja quebrado nesse momento, toda ação do inimigo em toda a brecha deixada nesses relacionamentos entre pais e filhos e pais. Que haja novos entendimentos, que hajam novos perdões, que hajam novas visões, que hajam novos comportamentos, porque nós, Pai, servimos a Jesus Cristo, e nós, como servimos a Jesus Cristo, tudo se fez novo na nossa vida. Eu oro pelos nossos sacerdotes, eu oro pelas nossas famílias. E que seja repreendido Satanás, em nome de Jesus Cristo, em qualquer levante nessa área de família. E que nesse dia o Senhor pede para orar pelo relacionamento dos pais e filhos. Muito obrigado. Em nome de Jesus Cristo eu oro, Pai. Amém.